Vou rodar o nano, né, para a gente abrir o nosso editor de texto, billing config.yaml. E vamos alterar o nosso arquivo de configuração da nossa aplicação. Então aqui, repara que o João mudou, né, do que estava para a data billing. E aí aqui a gente vai fazer o retorno, né, para o caminho que estava anteriormente. E sendo bem sincera, eu esqueci do caminho que estava anteriormente, então eu vou sair daqui, vou dar um Ctrl X para sair e o No para não salvar, tá? E eu vou verificar como é que estava no backup, né? Então cat billing config.yaml.backup. Então, antigamente, antes do João mudar, estava o caminho /opt/seeds, né? Então, vamos alterar agora sim, nano billing config, para alterar o arquivo. E vai ser /opt/seeds. E beleza, pessoal, coloquei o caminho aqui. Vou salvar esse arquivo. Para salvar, lembra aqui, ó, write, Ctrl O. Aí ele pergunta, né, se é esse nome mesmo, você aperta Enter. E Ctrl X para poder sair. Vou limpar o terminal. E eu vou ver o que tem dentro desse arquivo para ver se as configurações alteraram, né? Então, vamos fazer um cat no billing-config.yaml. E repara que a gente já retornou para as configurações que estavam. A gente já fez o nosso rollback. E se você voltar aqui no plano de rollback que o João falou pra gente, é que a gente precisava fazer o quê? Reverter o data directory para o pt/seeds. Fizemos isso. E a gente precisa reiniciar o serviço e validar o funcionamento da aplicação. E como que a gente reinicia um processo, né? Vamos retornar lá para ver os processos. Você lembra qual que é o comando para ver os processos que estão rodando na máquina? PSAUX. Beleza, a gente já está vendo aqui que o nosso billing API está rodando ainda e a gente precisa restartar esse serviço. Para isso, a gente precisa matar esse processo, né? A gente precisa parar ele e depois rodar esse processo novamente, tá? E aqui, para a gente matar um processo que está rodando na máquina, a gente roda o comando kill. Então, K-I-L-L, kill, de matar. E aí a gente digita o código desse processo, né? Que é o PID. Então, aqui é o código, o ID do processo, né? E qual que é o ID do processo que está rodando? É o ID 8. Então, aqui a gente vai matar esse processo mesmo. Então, nesse momento, a nossa app vai parar de funcionar, né? Porque a gente vai matar esse processo. Kill 8, PSAUX. E repara que a gente não tem nada relacionado ao billing mais. E aí a gente vai precisar iniciar o serviço do billing novamente, tá? Para isso, a gente vai rodar o nosso script, que tá aqui na documentação, tá? Vou copiar e colar aqui, porque isso aqui não é uma aplicação real, tá? Então, eu vou startar ele aqui de novo. Então, basicamente, vou rodar esse script aqui e repara que ele já retornou os logs aqui, que ele está iniciando a API, né? E ele iniciou com esse processo aqui, ó. Então, repara que é um outro ID. Então, se a gente digitar agora PSAUX, a gente tem de novo aqui o processo sendo rodado, mas agora é um outro processo com o número 121. E aí, agora, como que a gente vê se essa aplicação voltou a funcionar, né? A gente olha os logs novamente. E agora a gente já sabe onde estão os logs dessa aplicação. Você está lembrado? Então, se você reparar, a gente fez um mapeamento, a gente sabe que os logs está dentro dessa pasta billing aqui. Dentro de var, var/logs/Maria Lázara billing. Então, vamos entrar dentro da pasta onde estão os logs, cd/var log Maria Lázara Cloud billing. Entramos na pasta, vou listar novamente e vamos ver, né, no app.log como que está os logs agora. Então, eu vou rodar um tail -f para ficar interativo, para a gente ver em tempo real, app.log. E repara que parou de dar erro.
né? A gente não tá achando erro aqui, hein? Ó, que legal. A gente tem informações, a gente tem aqui só um warning, né? Que tava tentando, mas aí, pelo visto, ele conseguiu. E aqui a gente tá conseguindo acessar, né? A nossa aplicação está conseguindo acessar o /opt/seeds, está conseguindo ler os arquivos que estão lá dentro e a aplicação, pelo visto, voltou a funcionar, né? A gente não identifica mais erros nos logs e a nossa aplicação voltou, né? Ela tá de pé, ó, tá funcionando aí, tá dando só alguns avisos, ó. Isso aqui é um aviso, não é um erro, né? Que está tentando, está validando, né? A transação. E é isso, pessoal. Vou dar um Ctrl C para parar aqui, certo? E como você pode reparar, a gente não tem mais nenhum erro na nossa aplicação e a gente conseguiu solucionar o problema. Então, pessoal, basicamente foi uma aula bem extensa, né? Eu quis aqui trazer um cenário real. Você saiu de uma pessoa que não sabia nada de terminal de Linux para uma pessoa que conseguiu fazer o mapeamento completo de um sistema, né? Você conseguiu entender o sistema, você conseguiu ver os processos, você leu os logs, você fez um relatório, você conseguiu ver as diferenças entre os arquivos, editar arquivos, você editou permissões e você reiniciou a aplicação. Inclusive, em falar em editar permissões, acabei de lembrar de um negócio. Vou até voltar no meu terminal aqui. Vamos voltar lá para a parte do config, certo? Que eu não lembro onde tá. Eu vou até rodar um find aqui para poder achar, que eu esqueci onde está. Então eu vou find -name. Eu vou procurar o arquivo billing config, tá? Porque eu não lembro onde tá. Tá em etc /Maria Lázara Cloud, tá? Então tá aqui o nosso arquivo de configuração. Eu vou entrar nesse arquivo de configuração. Vou listar novamente com LA. E aqui repara, pessoal, tá? Que eu não voltei as permissões. Então aqui tá podendo escrever, eu quero deixar com as permissões. Assim que como eu já alterei o arquivo e validei, eu quero retornar às alterações anteriores, né? Que era somente leitura em todos, né? Eu não quero que isso aqui seja sobrescrito. E como que eu faço isso? Mesma coisa aqui, a gente vai somar aqui, então vai ser somente leitura, então vai ser 444, tá? Então chmod 444 no nosso arquivo billing config. Se eu listar agora, tá somente escrita, né? Então, assim a gente voltou ao anterior. É bom prestar muita atenção, porque pra gente não deixar, né, nada de errado no nosso servidor. E aí, eu acabei de lembrar aqui também, tem um site bem legal, se você não quiser ficar fazendo conta, tá? Se bem que eu acho bem simples se você pensar desse jeito aqui. Mas se você não quiser ficar fazendo conta, a gente tem o chmod Calculator, que é um site. Então, se você pesquisar chmod Calculator no Google, é o primeiro aqui que aparece que você pode setar as permissões. Então, por exemplo, eu quero que o dono leia e escreva e eu quero que o grupo somente leia, tá vendo? Então aqui é o 644, então ele já te dá o número aqui sem você precisar fazer conta. E outro muito legal, tá? É o tldr.sh. É esse site aqui, que não tem muito a ver com permissões, mas tem a ver com os comandos. Então você pode digitar o comando que você tem dúvida aqui e aí ele vai te dar um manualzinho desse comando, tá? Você pode deixar ele na sua máquina aí, enfim. Então, por exemplo, eu quero ver como é que eu faço o comando ls. Na verdade, é esse site aqui, ó, tldr em browser app. Então, por exemplo, se você quiser saber o comando ls, aí ele te mostra aqui as opções que você tem para usar o ls, enfim. Esse TLDR é bem legal aqui também. Você utiliza ele para você se guiar dentro do seu terminal. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu falei tudo aqui que eu queria para vocês, né? Obviamente a gente tem muitos e muitos comandos no Linux, tá? Eu não falei nem 1% aqui, eu acho, do que de fato tem. Mas eu quis trazer como que você aplica isso na prática, né? Como que você usa Linux na vida real. E eu acho que eu consegui contemplar aqui grande parte
dos objetivos e do porquê utilizar cada comando. Eu acho que o único que a gente usa muito e eu acho que eu não cheguei a falar, eu não lembro, é o mkdir, né, que é para você criar uma pasta. Então, o mkdir, assim como o touch, que é para criar um arquivo, o mkdir é para você criar uma pasta. Então, por exemplo, eu vou criar uma pasta chamada teste aqui. E se eu listar, repara que eu criei a pasta teste, tá? Mas basicamente acho que é só esse que eu deixei passar aqui das minhas anotações. Eu vou deixar um link na descrição, além da documentação desse laboratório, um PDF com os comandos essenciais de Linux para você, com algumas colinhas, bem legal, para você treinar e praticar, tá? Isso aqui já é um projeto que você pode incluir no seu portfólio, no seu GitHub, enfim. Você pode postar lá no seu LinkedIn, que vai mostrar que você domina alguns comandos básicos do Linux e que você sabe resolver problemas, né? Você conseguiu resolver de fato um incidente que a gente simulou aqui e agora com certeza você é competente para ter esse olhar crítico e analítico da situação. Você é competente para poder mapear o ambiente, entender o que você está fazendo, isso é fundamental e essencial. Então, beleza, pessoal, agora que você já concluiu o seu laboratório, certo? É interessante que você não deixe esse container rodando, né, na sua máquina. Então, para isso, a gente vai pausar e destruir o nosso ambiente, para não ficar consumindo recursos da sua máquina de forma indevida. Então, para isso, a gente vai digitar exit para sair da onde nós estamos, certo? E aqui agora eu já estou direto na minha máquina. Não estou mais dentro do nosso container, do nosso servidor Linux. Então aqui, pessoal, se a gente digitar docker ps, repara que não aparece nenhum container porque ele já foi encerrado. Entretanto, é interessante que a gente remova de fato esse container. Se você digitar docker ps-a, ele vai listar aqui o ID do container, certo? Que a gente saiu. E aí, para a gente excluir de fato esse container, a gente digita o comando docker rm e nós passamos o ID do container que nós queremos remover. Então, vou copiar o ID e eu vou colar aqui e pronto, ele retorna o hash do ID. E se você digitar docker ps-a, não aparece mais nenhum container ativo. E é isso, pessoal. Eu espero do fundo do meu coração que essa aula tenha te ajudado, né? Eu quis trazer algo bem completo, algo bem diferente, que eu acho que assim, não é muito comum você ver esse tipo de conteúdo aí na internet, principalmente de forma gratuita. Então, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de comentar, de compartilhar, porque isso me ajuda demais, tá? Me ajuda no crescimento do canal e me mostra que eu tô no caminho certo. Muito obrigada por ter visto até aqui, né? E é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Aqui, pessoal, eu esqueci de mostrar para vocês um site muito legal que eu encontrei em português, 100% gratuito, tá? Que é o labx.io Linux Journey. Aqui é uma jornada do Linux onde tem vários cursos totalmente gratuitos para que você consiga praticar, né, ainda mais os comandos do Linux. Então, tem a parte de gafanhoto, né, que são os primeiros passos. Aqui ele vai explicar o que é o Linux para você, vai explicar a linha de comando, como que você pode manipular os arquivos, como que você pode editar os textos, permissões, processos, pacotes, gerenciamento de usuários. E clicando, por exemplo, aqui em, sei lá, gerenciamento de usuários, tem todo o texto ensinando como que funciona o gerenciamento de usuários e você pode, se eu não me engano, testar até 3 laboratórios práticos. Então, se eu clicar aqui em praticar, ele vai abrir uma VM para mim, onde eu não preciso ter o Linux instalado na minha máquina, não preciso usar o Docker, eu simplesmente com o meu navegador vou conseguir ter uma máquina virtual para poder praticar todos esses exercícios, né, com o nosso laboratório prático. Então ele abre aqui pra gente, ó, deixa eu diminuir a tela aqui um pouquinho. Então ele abre aqui pra gente um Linux, né, e eu posso abrir o terminal aqui e fazer os comandos. Então rodar um ls aqui, por exemplo. Se eu quiser criar uma pasta aqui, ó, mkdir Maria, ele cria a pasta, então você pode utilizar essa VM e eu achei sensacional esse site aqui, então fica de dica aí para você praticar e fazer os exercícios que vai com certeza te ajudar demais nessa jornada.